Deixa só um minutinho. Tá bom. Não é com emprego. Depois disso, vai trabalho da aquecida. Mas a saúde não. Se é vergonha, que mora na rua, né? Ele nunca andou lá. 19 horas, 35 minutos, estamos dando início a mais uma live com retransmissão da Sala Zoom para o YouTube. Sejam todos bem-vindos e uma boa live a todos. Valeu, irmão. Irmão, só apaga, só muta o áudio dos irmãos, por favor. A paz de Alcha, irmãos. Paz de Alcha, boa noite. Que Ela venha abençoar a vida de cada um, em nome do Papai Alcha. Mais uma live, né, irmãos? Gratidão, papai, né? Pelas revelações que ele tem nos falado, tem trazido para nós, pela sua boca, que é o mensageiro de Filadélfia, né, irmãos? Hoje a gente vamos dar uma pausa nas revelações, vamos falar um pouco de doutrina, né? Vamos falar um pouco de doutrina, a gente vai explicar aos irmãos um pouco como é que funcionava a era de Esmirna e como que tem que funcionar a era de Filadélfia, né, irmãos? Filadélfia é uma igreja que ela funciona. Filadélfia, ela funciona. Ela só não é na palavra ali, não. Ela funciona no dia a dia. E a gente vai entender um pouco isso hoje, tá bom, irmãos? Vamos começando a invocar o papai, dar gratidão a ele, né? Por estarmos aqui hoje, agradecendo pelo maná de mais cedo, pelo maná de todos os dias, né? Que nunca deixa de cair, né, irmãos? Pelo contrário, a gente colhe porção dobrada, cai da mesma forma, mas colhemos, temos a autoridade de colher a porção dobrada, né? Gratidão? Vamos invocar o papai, então? Assim seja. Ó, Yalcha. Ó, Yal. Ó, Yalcha. Ó, Yal. Ó, Yalcha. Ó, Yal. Que assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Papai amado, papai querido, gratidão eterna, por mais uma vez estar aqui junto dos meus irmãos, papai, fazendo a tua boa obra, papai. Ansiamos, ó Pai, estar aí mais próximo de ti, papai. Agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui nessa live hoje, daqueles irmãos que estão vendo o vídeo no decorrer da semana. Abençoa a vida de cada um, papai. Dê o conhecimento e a sabedoria para cada um, papai. Pois sabemos que precisamos da tua sabedoria, precisamos do teu conhecimento, papai. Agradecemos a ti, papai, por tudo que tens feito em nossa vida, pelas revelações que tem trazido para nós, pai, nossas lembranças de tempos antigos, papai. Agradeço também, ó pai, por cada irmão que está presente aqui. Guarde cada um, guarde a família de cada um, papai. Livra-o de todo mal. Esteja conosco a todo momento, papai. Colocamos em tuas mãos, papai, a nossa reunião no dia 8 de abril, papai. Esteja ali, ó pai, sempre, sempre cuidando de nós, papai, cuidando dos detalhes, papai. Nos capacite, papai, para cuidar de todos os detalhes, papai, que não venha haver nenhum contratempo, papai, e que somente os filhos de Alchas fiéis, os fiéis estejam naquela reunião, papai. Vai ser um gostinho de lá de cima. Agradecemos a ti, bendizemos o teu nome, e que abençoe nossa live, que não seja eu que venha falar nada, mas sim o teu Espírito que venha falar, que venha nos guiar, que venha nos instruir, ó Pai, para que sermos irrepreensíveis a cada dia mais, e que assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Assim seja feito, irmãos. Irmãos, hoje a live vai ser um pouco diferente. Eu vou instruir os irmãos alguns pontos e na medida que eu for falando, os irmãos vão guardando as perguntas que no final a gente vai separar um tempinho para a gente poder responder todas, ok? Assim seja? Assim seja. Vamos lá. Irmãos, nós sabemos a era que estamos vivendo, né? Filadélfia e Sardes versus Limpas, né? Falamos de nós. Não estou falando das outras eras, não. Falamos de nós. O que acontece? Filadélfia, irmãos, ela é uma era especial.
Filadélfia é uma era especial. É uma era de seres celestiais, né? É uma era, irmãos, que a nossa era, Filadélfia, quando eu falar Filadélfia aqui, vai incluir Sardes, vestes limpas também. Por quê? Porque Sardes, vestes limpas são filhos de Adão. Mas para eles se manter as vestes limpas, eles têm que seguir o modelo de Filadélfia. Eles é Sardes, vestes limpas, mas segue o modelo de Filadélfia, né? Para ganhar a condição de subir também na nossa redenção, tá ok? Então, toda hora que eu falar de Filadélfia, eu vou estar falando das duas no conjunto, tá bom? Então, Filadélfia, né? Ela tem que ser uma igreja irrepreensível. Ela tem que ser uma igreja que funciona. O que é uma igreja que funciona? Uma igreja que funciona é o quê? A palavra fala em Esmirna, a gente vê que Paulo ali, ele sabia de tudo o que acontecia na era de Esmirna, né? E olha que ele não tinha tecnologia, através de cartas. Você vê que nas cartas ali, Paulo, ele conseguia saber ali o que estava acontecendo em Tessalônica. Ele sabia o que estava acontecendo ali, entendeu? Ele fala, Tessalônica, eu ouço falar de vocês isso. Por quê? Porque ele, como um anjo da era da igreja, ele tinha que saber disso, porque ele tem que cuidar da igreja. Ele tem que cuidar. Ele não pode ser um mensageiro, apenas um mensageiro, e falar assim, eu sou mensageiro. Olha, aqui, vocês têm que morrer aí, pronto. Aí vocês morrem para lá, que eu morro para cá, cada um por si. Não. Né? A igreja é um cuidando do outro. É um cuidando do outro. E será que com Filadélfia seria diferente? Não. Com Filadélfia não é diferente. Com Filadélfia é semelhante ao que era na antiguidade. Na antiguidade, você vê ali que Paulo, né? Que Paulo sempre guiado pelo Espírito, ele era o quê? Ele era um ancião da igreja. Ele era um ancião da igreja. Né? Além de ser um mensageiro, ele era um ancião, ele trazia a palavra. E também instruía os irmãos. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Instruía. Qual que é o papel do ancião? O papel do ancião hoje é instruir os irmãos. É instruir os irmãos. Porque temos que ser irrepreensível o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Quando nós sabemos, quando nós lembramos quem nós somos, o nosso temor ele tem que aumentar. Então, antigamente, nós fazíamos algumas coisas sem temor. Paz de alma, irmão. Hoje, nós fazemos o que nós fazemos hoje na nossa vida, nós temos o temor, falar assim, olha, será que isso está agradando a Yal? Eu sou um filho de Alcha. Eu não posso errar. Eu tenho que ser irrepreensível. Então, eu tenho que o quê? Eu tenho que esperar, eu tenho que acalmar e tenho que pensar. Falar assim, será que isso vai agradar Papai Alcha? Será que isso vai agradar a ele? Você está entendendo, irmãos? E é todos nós. Hoje, nós não é como nós era antigamente. Antigamente, nós não estava nem aí. Nós fazia, amanhã fazia de novo, hoje não. Hoje as coisas mudaram. E eu estou falando para toda a igreja. Hoje nós está tendo muita revelação que o papai está nos dando. Só que muitos irmãos estão tendo muito conhecimento da palavra e o espírito está assim, na alta. Só que a carne e o corpo e a alma, às vezes está fraquejando porque está fazendo coisas que não está agradando a Yal. Por isso que Paulo fala, temos que ser irrepreensível nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Você está entendendo? E hoje, os anciões de Filadélfia vieram para cá, nessa terra, para poder fazer o quê? Instruir os irmãos, ajudar na instrução, tá? Primeiro a gente vai abrir em Timóteo, 1 Timóteo 3, o texto áureo dos irmãos, né? 1 Timóteo 3. Vamos lá, 1 Timóteo 3. Hoje a gente vai ver a importância do ancião para a igreja. A importância do ancião. Sempre temos que voltar, irmãos, nesses assuntos, sabe por quê? Porque até mesmo na igreja aqui em Belo Horizonte, nós vemos que muitos irmãos, o irmão Arthur faz a pergunta ali, básica, uma pergunta básica. Os irmãos, às vezes por nervosismo, não sei, às vezes por sobrecarga de vários estudos, um atrás do outro, e de falta de ruminar, não sabem responder. Os anciões de Filadélfia, a função deles é fazer o quê? Pegar o estudo que o ancião traz, o ancião traz, que é o irmão Arthur, e ruminar esses estudos.
e ruminar. A função é isso. Para quando ele trazer um novo estudo, os irmãos tenham lembrado daqueles ensinos que ele já passou e os anciões já ruminaram e poder trazer mais. Porque vai chegar um momento que não vai ter como trazer mais porque os irmãos não estão conseguindo entender o que foi atrás. Entenderam? Então, a partir de agora, os anciãos vai pegar e vai sempre voltar para os irmãos compreenderem, tá? Vamos lá, 1 Timóteo 3, vamos falar do ancião, tá? Fala assim, ó, fiel é essa palavra. Se alguém almeja ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, cheio do bom senso, simples de um vestir, olha, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro, que saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão de toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de algo? Que não seja recém-convertido. Olha, o ancião ele não pode ser recém-convertido. Ele não pode ser recém-convertido. A fim de que não se soberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho, para não cair no descrédito, nem no laço do diabo, tá? Esse aqui é um ancião. Agora, nos servos, ele faz mais um tanto de o que o servo tem que ter. Só que temos que lembrar o quê, irmãos? Temos que lembrar do servo útil. Tem o servo útil e o servo inútil. O servo mau. O servo mau é aquele que faz só o que é mandado. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, olha. Ah, irmão, eu não quero almejar ser ancião, não. Eu sei que eu sou só servo. Então, eu vou seguir esses critérios aqui, ó. O servo, igualmente, deve ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado aos vinhos, nem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé com consciência limpa. Também esses sejam primeiramente experimentados, em seguida, se forem irrepreensíveis, seja admitido na função de servos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os servos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa, pois aqueles que exercem bem como servos conquistam para si posto de honra, bem como intrepidez fundada na fé de Yahshua Mashiach. Aí o servo bom, o servo mau, vamos colocar assim, o servo mau, o servo que não é o servo bom, ele fala assim, olha, então eu vou pegar esse texto aqui e vou fazer o que está falando para ser feito aqui, ó. O servo mau. Agora, o servo bom, sabe o que ele faz? Ele pega esse texto aqui e também pega o texto do ancião. Porque aqui não está falando para o servo ser hospitaleiro. Aqui não está falando para o servo ser competente no ensino. Você está entendendo, irmão? Aqui não está falando que o servo não pode ser dado ao vinho. Aqui não está falando isso. Só que o bom servo, ele pega essas funções do servo aqui, além de tudo, pega as funções do ancião também, porque ele faz o que é além do que é lhe dado, além do que é ordenado. Vocês compreenderam, irmãos? Conseguiram entender? Então, essa é a função do servo. Só voltando aqui, então. Mas estou lembrando do ancião. Agora a gente vai abrir em 1 Timóteo 3, não, 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 2, 22. Poucas páginas para frente. 2 Timóteo 2, 22. Diz assim, olha só como é que é importante um ancião para a igreja. Olha só como é que é importante. Fala assim, ó. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles de coração puro. Aqui, tá falando assim, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o mestre, invoca Yahweh, tá? Repele as questões insensatas, não educativas,
Tu sabes que ela gera briga. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos amigos, né, familiares. Aí está falando ali de uma coisa ali que não tem nada a ver, que você não tem nem conhecimento. Não entra no meio ali para aquela discussão besta, não, que não leva a nada, não. Não entra ali no meio ali, não. Tá entendendo? Que isso aí não leva a nada. Continuando. Ora, o servo do mestre não deve brigar. Deve ser manso para com todos. Competente no ensino. Você está vendo agora, está falando que o servo deve ser competente no ensino? E lá não tinha falado que lá era a função do ancião ser competente no ensino? Só que um servo bom, ele faz além do que é mandado, ele vai pegar ali aquela parte ali do ancião e também vai pegar do servo. Aqui já está incluindo os dois. Fala, ó, o mestre, ora, o servo do mestre não deve brigar. E lá fala, não deve ser briguento para o ancião. Aqui já está falando para o servo. Deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Aqui na tribulação é de 3 anos e meio, não, viu, irmãos? É a tribulação que nós passamos no nosso dia a dia, nossas pequenas e leves, momentâneas tribulações, tá? E com suavidade deve educar os opositores, na expectativa que Al lhe dará não só a convenção para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que tinha cativo na sua vontade. Vou explicar aqui um pouquinho para os irmãos. É o seguinte, olha, hoje, voltando ao ensino aqui, hoje, nós lançamos essa semana, quer dizer, os vídeos falando do arrebatamento. Irmãos, nós está cheio de pedrada, os irmãos estão atacando nós com força. Os irmãos que tem a gente no Facebook aí, nossa, no YouTube tá tendo muito, mas no Facebook é muitos irmãos que estão atacando a gente. É muitos irmãos. Aí que entra o servo de Al. Aí que entra a verdadeira Filadélfia, irmãos. Aí que entra. Temos que saber exortar. Não podemos ser ignorantes. Você vê que a palavra fala, você exorta eles com educação, para que Ial, vamos voltar aqui, vamos ler de novo, assim, com suavidade deve educar os opositores. Vocês é o que faz divisão nas igrejas, você aí, você está querendo tomar posto que não é seus, aí eu vou chegar lá e vou começar a falar lá quando eu era do mundo lá, não, mas você, não, é agora que a gente vai ver os filhos de Alcha verdadeiros, os filhos de Alcha que vêm com educação. Olha, meu irmão, não preocupa não. Se você não entender agora, na tribulação você entende. Não preocupa não, entendeu? Tem que ter o quê? Tem que ser o quê, irmãos? Tem que ser manso. Tem que ser manso com os irmãos. Por quê? Porque você vê aqui no versículo 26, fala assim, mas também, vamos pegar aqui do versículo 25, com suavidade deve educar os opositores, na expectativa que Ial lhe dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo que tinham cativos. Quer dizer, irmãos, esses irmãos que estão nos opositando agora, Satanás está no laço do diabo, está falando aqui, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que tinham cativo da sua vontade. Então, esses irmãos que vêm e falam, não, Romildo está certo, vocês estão errados, nada mais, nada menos que está no laço de Satanás. Está no laço de Satanás. E nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, contra as autoridades que habitam as regiões celestiais. Então, por isso que nós temos que ir com educação para os irmãos. Vai com calma, viu, irmãos? Esse aqui é um conselho para os irmãos, é um conselho de um ancião para os irmãos. Vai com calma. Eu peço para os irmãos aqui, eu faço um apelo para os irmãos. Entre nos grupos, entre nas páginas ali do Facebook dos irmãos. Entre ali no canal do YouTube. Os irmãos estão falando mal de nós ali, comenta embaixo,
Comenta embaixo. Antigamente a gente apagava os comentários. Só que eu falei pro irmão Arthur, eu falei, irmão, olha, deixa os comentários, entendeu? Vamos apagar só aqueles que tá tipo assim, aqueles muito forte mesmo. Esses outros, vamos rebater eles, vamos conversar. Vamos ali, aí ele falou, não, realmente, vamos apagar somente os que tiver mais, os mais apelativos. Os menos a gente responde. Então eu peço para os irmãos todos os irmãos aqui, entra no YouTube. Isso não é só a função do servo. Isso não é a função só do obreiro. Essa é a função de todos os irmãos membros da igreja. É a função de todos os irmãos membros da igreja. Entra no grupo, entra no YouTube, comenta. Você vê um comentário lá negativo de nós, você rebate, ô irmão, a paz de Alcha. No momento certo, você vai descobrir a verdade. Mas com calma, com mansidão, para eles ver, enquanto ele está descendo a lenha na gente, a gente está indo com toda mansidão, a gente está indo com toda tranquilidade, respondendo eles. E quando não acontecer ali o arrebatamento, ali do dia 16 de abril, eles vão voltar naquele comentário e falar assim, olha, esse irmão aqui me respondeu com toda educação. E realmente ele estava com a verdade, estava certo. Mas se a gente bater de frente com eles, mas você... Não, eles vão ficar com mais ódio da gente. Vocês entenderam, irmãos? Então, o Conselho dos Anciões, um apelo para os irmãos, uma convocação. Comente mais, entre mais, seja mais interativo. Não seja um servo inútil, seja um servo útil, seja um servo que faça além do que você acha que deve fazer. Eu acho que eu devo fazer só até aqui, faça além, porque você não sabe se que algo determinou para você fazer, então faça além. Entenderam, irmãos? Conseguiram entender? Falei do ancião, a parte do ancião aqui, falei um pouco do servo, só para os irmãos entenderem a questão do servo ser um servo bom, um servo útil. Tá ok? Agora a gente vai lá em Tito 3:1, continuando falando do ancião, da importância do ancião para a igreja. Vai em Tito 3:1. Você vê que é muito perto um do outro aqui, né? A função do ancião da igreja. Tito 3:1. Fala assim, olha. Vamos lá? Fala assim, ó. Lembrar-lhes que deve ser submisso aos magistrados e às autoridades, que deve ser obediente e estar sempre prontos para qualquer trabalho honesto. Eu vou entrar nessa parte aqui daqui a pouco também. Vocês gravam aí essa primeira parte aqui. A gente vai falar um pouco disso também, tá? Fala assim, ó, versículo 2. Que não devem difamar ninguém. Aqui está falando de um quê? De um crente, de um filho de Alcha, vamos dizer assim. Que não deve difamar ninguém, nem andar brigando. Ó, você está vendo que já nas 3 está falando? Lá na primeira, na 1 Timóteo 3 falou que o ancião não deve ser briguento. Em 2 Timóteo 2, não fazer briga. Agora que está falando de novo de briga, você está vendo? Está vendo que está falando sempre de briga? Continuando. Nem andar brigando, mas que sejam cavalheiros e delicados para com todos. Aqui está falando com todos, filho de Alcha? Não, com todos. Com todos. Por quê? A palavra fala lá em Timóteo que temos que ter o bom testemunho dos de fora também. Não adianta ser só com os de dentro, com os de fora também, tá? Continuando. Versículo 3. Porque também nós antigamente éramos insensatos, desobedientes, extraviados, odiosos e odiando-os uns aos outros. Nós antigamente o quê? O velho homem, antes da nossa morte, na imersão, nós éramos assim. Hoje nós não podemos ser assim mais. Entendeu, irmão? Isso aqui é uma live de doutrina. Eu estou tendo que voltar com os irmãos na doutrina. Como que um servo de Alça deve se comportar. Entendeu, irmãos? Porque estamos passando um momento difícil. E quando, para nós que somos homens, quando eu falo homem no geral, homem e mulher, quando a gente é atacado, quando a gente está com a verdade, a gente quer só dar a verdade para os nossos irmãos, mostrar para ele a verdade, e essa verdade é rejeitada, eles vêm com tanto de pedra para cima de nós, a nossa carne, ela fica furiosa, ela fica nervosa, é natural. Por quê? Você querendo ajudar, você tipo assim, ó,
você tira um tempo seu ali para você poder estudar, você passar um entendimento para o irmão, você faz ali um estudo ali grande, chega o irmão e fala assim, ó, você está servindo a Satanás, você, não, isso tudo é mentira. Na hora ali, você fala assim, nossa, né? Eu falei assim, que é isso? Fiz tanto esforço para poder ajudar, fiz tanto esforço e recebi um não na cara, recebi uma porta fechada na cara. Dói. Só que a gente temos que saber comportar, temos que saber, quando acontecer isso com nós, manter a cabeça erguida e falar assim, seja, irmão. Então tá bom, se você não crê nessa mensagem, que Deus te abençoe. Mas você... Não, que Deus te abençoe, meu irmão. No momento certo vai descobrir. No momento certo você vai lembrar dessa palavra que eu falei com você. E quando acontecer isso, e quando acontecer de vir, nós fomos embora, começar a tribulação aqui, aquela pessoa que falou isso tudo com você, ela vai te procurar. Só que ela não vai te ouvir mais. Por quê? Porque você já foi. E aí, aquele ali é o quê? O que você acha que aquele ali é? Aquele ali foi uma semente plantada. Ali você jogou a semente. Naquele momento, era para ter caído ali, uma terra boa, só que não estava boa naquele momento. Mas na tribulação, ela vai estar boa, porque ela vai ter que ficar na boa. Ela vai ter que ficar boa. Entenderam, irmãos? Então, é com mansidão que a gente evangeliza. É com mansidão que a gente passa o ensino para os irmãos. É com mansidão que nós respondemos uma pergunta. É com mansidão que nós respondemos até mesmo um questionamento. É com mansidão, é com tranquilidade. As pessoas têm que ver nós, irmãos. Nós temos que entender que nós somos o exemplo das pessoas. Você acha que quem é o exemplo? Você acha que nós somos o exemplo para elas? Ou o mundo é exemplo para nós? Você acha que os filhos de Alcha tem que ser um exemplo? Ou o mundo tem que ser um exemplo para os filhos de Alcha? O que os irmãos acham? Nós temos que ser um exemplo. Nós temos que ser um exemplo. Eu, no meu redor de amigos, eu brinco com meus amigos. Olha, eu sou um anjo. Eu sou um anjo. Aí, vamos supor, eu falo que eu sou um anjo. Aí eu estou conversando com eles, eu falo um palavrão lá. Por exemplo, que anjo que é esse? Você está entendendo? Cadê o meu bom testemunho com os de fora? Vocês entenderam, irmãos? Então é essa atitude que temos que ter. Entenderam? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Tito 3, versículo 4. Fala assim, ó, mas quando a bondade e o amor de Yahweh, nosso Salvador, como é que é o jogo de palavras? Quando a gente está esclarecido, né, irmãos? É tão bom entender, né? Olha só o que fala, ó. Mas quando a bondade e o amor de Yahweh, nosso Salvador, Yahweh forte e valente, se manifestaram, ele salvou-nos. Não por causa dos atos justos, não foi por nossos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, por sua compaixão, fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito de Yahweh, que ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Yahshua Mashiach, nosso Salvador, a fim que nós fossemos justificados pela graça, nos tornamos herdeiros da esperança da vida eterna. Né? Continuando então aqui, irmãos. Então, aqui a gente vê que o papel do ancião é um papel muito, muito importante para a igreja, muito importante. E hoje existe em Filadélfia 5 anciões, tá? Existe o irmão Arthur, existe o irmão Marco Beethoven, existe o irmão Anderson, o irmão Bruno e existe eu. Somos 5. O irmão Paulo Chau, 5. A palavra fala que, eu não estou lembrado aonde, que eu vou caçar aqui primeiro, eu vou caçar e ele fala. Mas esses 5 anciões, eles são o quê? Eles são conselheiro da igreja. Eles são conselheiro da igreja. Os anciões lá no céu são conselheiro de quem? Conselheiro do rei. Aqui na terra, eles são conselheiro da igreja. Eles são conselheiro da igreja. Então, eu falo para os irmãos, a nossa vida, ela tem que ser íntegra. Ela tem que ser íntegra, em todo sentido. Eu peço para os irmãos, vocês têm alguma dúvida de alguma coisa que você tem que fazer? Por exemplo,
Por exemplo, olha. Irmão Paulo, eu trabalho numa casa que lá eles são muito idólatras. Nossa, eles são muito idólatras, eles têm imagem lá. Eu trabalho nessa casa. E o que você acha? Você acha que eu preciso de pedir demissão e não trabalhar lá por causa da idolatria deles? Aí eu falo para os irmãos, tá bom, então vamos falar o seguinte, Daniel trabalhou na Babilônia, Daniel era servo do rei de Babilônia, ele tinha que pedir demissão? Ele não poderia servir o rei da Babilônia, ele não, como o trabalho dele? Vocês entenderam, irmãos? Então, é esse tipo de conselho que os anciões estão aqui para dar. Os anciões estão aqui para dar os conselhos na palavra e o conselho também na sua vida pessoal. A gente não vai se intrometer, a gente vai aconselhar a sua vida pessoal. Entendeu, irmãos? Porque Paulo, ele não tinha essa praticidade que nós temos hoje, que é a internet. Ele não tinha. Mas o servo ali, na era de Esmirna, você acha que ele fazia as coisas de qualquer jeito? A carta que nós temos na Bíblia de Paulo é as cartas que foi mandada. E as outras cartas? E as outras questões? E as questões pessoais? E as questões mais simples? Vocês entendem, irmãos? Nós temos que entender que nós somos um corpo só. Nós somos um corpo só. Então temos que estar todos nós juntos. Você vê a palavra aqui em 2 Timóteo, vamos voltar lá, em 2 Timóteo 2, fala assim, ó, 2 Timóteo 2, fala assim, ó, aqui, ó, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invoca Iau. Aqueles de coração puro invoca Iau. Entendeu, irmãos? Nós somos unânimes. Então, hoje, os anciões de Filadélfia estão aqui para poder ajudar os irmãos em tudo, irmãos. Tudo. Não faça nada com precipitação. Meu patrão me estressou, eu tenho uma família de 5 filhos, por exemplo. Meu patrão me estressou, eu vou pedir demissão. Como é que você vai sustentar esses 5 filhos? Como é que vai sustentar esses 5 filhos? Entenderam, irmãos? A importância do ancião? Os anciões estão aqui para ajudar na palavra e também nas coisas da vida. Entenderam? Então, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, procura nós. Procura, irmão, olha, está acontecendo isso. Você tem alguma coisa para poder me ajudar? A gente vai conversar entre os anciões. Ninguém toma que fala assim, olha, é assim. Não. Irmão, peraí, eu vou conversar com o irmão aqui. Irmão, tá assim, assado. As irmãs, se as irmãs for um assunto mais delicado, procura a irmã Débora, conversa com a irmã Débora vai falar para nós, irmão, tem uma irmã que não quis falar quem é que está acontecendo isso, que você me aconselha? Os anciões vai sentar, vai conversar, irmã Débora, conversa com ela assim, assada. A irmã Débora vai passar para ela e vai conversar assim, assada, vai resolver o assunto. Entenderam? Por isso que a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que ela é ativa, ela não é igual o Sardes. Sardes é uma pessoa lá no norte, lá uma pessoa lá no sul. A pessoa não sabe de nada um do outro. Filadélfia não. Filadélfia tem uma lá no norte e um do sul. Todo domingo tá aqui, ó. Nós conhece direitinho quem é o irmão Davi, quem é o irmão Robson, quem é o irmão que está aqui do nosso lado. Vocês entenderam? Nós sabemos, isso é a Filadélfia, isso é a verdadeira Filadélfia. É uma igreja que ela anda. Vocês entenderam? Assim seja? Assim seja. Agora a gente vai abrir agora a palavra em Lucas 19. Vamos abrir lá, Lucas 19. É doutrina também, continuando o quê? Continuando a reunião de doutrina. Hoje é a reunião de doutrina, sempre lembrar para os irmãos, tá bom? Doutrina, vamos lá. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19. Aleluia, o adorado seja. Lucas 19. A parábola do quê? A parábola das minas. A parábola das minas. Vamos lá. Lembrando, Filadélfia são filhos de Alxa que vieram nessa terra. Não são filhos de Adão, são filhos de Alxa. Tá? Então, essa parábola aqui é certinha para nós. É para nós. Olha só, fala assim, ó.
Como eles ouviram isso, Yahshua acrescentou uma parábola, porque estava perto de Al-Shalom, é o jogo de palavra, estava perto de Al-Shalom, nós estamos perto de Al-Shalom, próximo à nossa redenção. Eles pensavam que o reino de Yahweh se manifestaria imediatamente. Disse então, um homem de nobre origem, partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas e disse, faz render minha mina, até que eu volte. Ora, os cidadãos os odiavam, os cidadãos querubins, infiéis, os odiavam, e enviaram atrás uma embaixada para dizer, não queremos que reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mesmo aqui você vê que mesmo eles não querendo, e ele recebeu a realeza, né? Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos que as quais havia confiado, para saber que cada um tinha feito render. Apresentou o primeiro e disse, mestre, tua mina me rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. Muito bem, servo bom. Poderia ter rendido só mais uma, né? Rendeu 10. Muito bom, servo, muito bem, servo bom. Disse, uma vez que te mostrasse fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse, mestre, tua mina produziu 5 minas. Também, esse disse, tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse, mestre, eis que a tua mina que depositei no lenço, pois tive medo, porque és um homem severo, tomas onde que não depositaste e colhe onde não semeaste. Então ele disse, servo mau, julgo pela tua própria palavra, pela tua própria boca. Sabias que eu sou um homem severo e que tomo onde não depositei e colho onde não semeei? Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que estavam lá, tirai, vamos gravar, tirai a mina do que tem 10 minas, tirai a mina do que pegou uma mina e dai para quem? Para aquele que tem 10. E disse aos que estavam, tirai dele e dai para quem tem 10. Responderam-lhe, mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo que tem. Quando esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e trucidai-os na minha presença. Olha só, irmãos, olha só. O mestre ali tirou daquele que tinha menos, tirou daquele que não fez render e deu para quem tem mais. Algum irmão sabe por que ele fez isso? Me responde. Irmão, vou perguntar para o irmão Davi. Por que ele tirou ali, tirou o que tem menos e deu para o que tem mais, irmão Davi? Aperta o botãozinho e me responde aí. A paz de Alfa, irmãos. Paz de Alfa, irmão. Irmão Shaul, eu acho que é porque é aquele servo inútil, né? Que só faz aquilo que... E aí a gente tem que fazer algo a mais. Isso, esse que foi tirado é o servo inútil, exatamente. Mas por que deu o que tem mais? Porque eu acho que ele fez render, né? E ele deve ter escondido no lenço. Escondeu, né? E ficou ali sem fazer, né? Verdade. Irmão Robson, por que ele tirou do que tem menos e deu para o que tem mais? Ele foi fiel e justo. Ele fez o quê? Porque ele foi fiel e justo. Ele foi fiel e justo. Mas uma resposta melhor. Sabe por que ele tirou do que tem menos e deu mais? Porque o que tem mais foi o melhor administrador. Entendeu? Ele foi o melhor administrador. Todos receberam igual, mas teve um que foi o melhor administrador. Ele pegou uma mina e transformou em 10. Vocês entenderam, irmãos? Ele pegou uma mina e transformou em 10. Então ele foi o quê? Ele foi o melhor administrador.
o melhor administrador. E agora que a gente entra no estudo, presta atenção, irmãos, presta atenção nesse estudo, que esse estudo é muito sério. O que acontece? Filadélfia, a nossa posse não é terrena, a nossa posse não é terrena, não é terrena. Só que o que temos que lembrar? Estamos nessa terra, eu estou nessa terra, os irmãos todos estão nessa terra aqui, passando nessa terra, tá? Para nós foi dado o quê? Uma mina celestial que eu falo o quê, ó? Essa mina é aquela mina que você vai multiplicar com as coisas celestiais. Por exemplo, olha, eu vou ministrar aqui para o meu tio, vou ministrar para minha tia, para minha avó, para o meu primo, eu vou ministrar aqui para um tanto de gente. E essa minha mina, ela vai multiplicar. Essa é a mina celestial. Só que tem a mina terrena. Tem a mina terrena. Tem que ter a mina terrena. Por quê? Porque nós todos aqui, eu, irmão Davi, irmão André, irmão Robson, todos os irmãos aqui, vieram na mesma condição, irmãos. Ninguém aqui nasceu no berço de ouro. Ninguém nasceu aqui no berço de ouro. Nós todos aqui tivemos a mesma condição. Todos nós aqui poderíamos, eu, por exemplo, Paulo, eu tive a oportunidade de fazer faculdade. Eu não fiz porque eu não quis. Entendeu? Eu não fiz porque eu não quis. O irmão Davi, ele teve a oportunidade de trabalhar de várias coisas. Ele escolheu o que ele quer trabalhar. O irmão Robson teve a oportunidade de escolher o que quer. Ele faz hoje o que ele quer. O que ele plantou lá atrás, ele plantou. Isso, a nossa vida hoje está sendo o resultado de uma administração interior, de uma administração. Tá, irmãos? Ninguém de Filadélfia quer ser rico. Ninguém quer ser rico. Só que também ninguém quer ser peso para ninguém. Alguém quer ser peso para alguém? Alguém quer ficar aqui todo dia aqui, irmãos, me ajuda aqui com 100 reais porque meu gás acabou, irmãos, me ajuda aqui com 20 reais. Não, ninguém quer ser. Ninguém. Eu tenho certeza. Então, o que acontece? Temos que fazer o quê? Administrar a nossa vida. Administrar. Por exemplo, tem irmãos que têm 5 carros na garagem. O irmão ele vai ter que vender tudo e vai ter que dar tudo aqui para os outros irmãos que tem nada. Isso é justiça? Isso é justiça? Você acha que isso é justiça? O cara trabalhou ali, acordou 5 horas da manhã, foi lá, capinou 2 lotes, aí ganhou dinheirinho, investiu em uma outra coisa e foi administrando a vida dele. Para chegar nesse momento agora, ter que pegar tudo que é dele, todos os bens dele, e ter que vender tudo e dividir com as pessoas que estão em casa lá. Não, mas a falta de emprego está demais. Porque... Não, isso não é justiça, irmãos. Isso não é... Vai me desculpar, isso não é justiça. Isso não é justiça. A era de Esmirna, ela era pegada, por quê? Por que aquelas pessoas que chegavam ali davam tudo nos pés do apóstolo? Por quê? Porque os soldados romanos já estavam tomando aquela posse delas. Entendeu? Já estava tomando, já era tomado. E para Esmirna ser vencedora, ela tinha que morrer. Então aquilo ali para ela tanto faz. Ela tem que morrer, ela vai morrer amanhã. O cara vai pegar ela lá e não vai negar a fé. Mas vem cá da sua casa, vamos supor, tem uma casa lá bem chique lá, no condomínio melhor lá na era de Esmirna, por exemplo. Então você quer ficar com sua casa? Quero. Então você nega aí, não, então morre. Pega aquela casa e fica por conta ali dos soldados romanos. Entenderam, irmãos? Conseguiram entender como a diferença de hoje? A diferença de hoje é que somos administradores da nossa vida. Eu não quero ser rico, só que eu quero, nessa passagem minha nessa terra, eu quero ter a tranquilidade de eu poder me sentir bem nessa terra e poder ajudar meu irmão. Eu vou ajudar meu irmão, não é proibido ajudar meu irmão. Só que eu vou ajudar meu irmão a se levantar. Eu não vou levantar o irmão. Irmão, toma aqui, toma aqui 50 reais. A outra semana, irmão, toma mais 50 aqui. Irmão, toma mais 100, mais 200. Irmão, recebi aqui meia do meu serviço, vou te dar para você. Não é justo isso, irmão. Não é justo. Tem muitos irmãos aqui que têm vários filhos. Vai ter que tirar desse para dividir com um que não tem nenhum e quer ficar só nas costas dos irmãos. Isso não é justiça, isso não é legal. Entenderam, irmãos? Então, por isso que eu falo para os irmãos, é a administração. É a administração. Entenderam? Temos que ser o quê? Um bom administrador na nossa vida. Irmão, eu trabalho, eu ganho R$1.000 por mês. Ótimo, você com R$1.000, você vai administrar sua vida com R$1.000. Você não pode ganhar R$1.000 e gastar 2.000. Isso é uma má administração.
Quem fez isso? Quem foi o mau administrador? Qual que é o mau administrador, irmãos? Satanás. Você está entendendo? Então, a parábola da mina tem dois sentidos. Tem sentido espiritual e sentido nessa terra. Todos nós viemos aqui com a mesma condição. Ah, mas tem um aí que é médico. Olha, estudou muito. Ficou noites em claros. Enquanto ele estava estudando, eu estava dormindo. Eu mereço ser médico agora no lugar dele? Não, não mereço. Ah, mas tem um aí que ele é, por exemplo, ele é um empreiteiro, igual eu sou um empreiteiro de pintura. Eu sou empreiteiro, entendeu? Ah, mas o irmão lá é empreiteiro. Nossa, não imagino o tanto de trabalho que dá. Aí, no final do mês, eu vou chegar lá, ter que dividir. Faça um favor de ajudar os irmãos. Quero muito ajudar os irmãos. Mas os irmãos que querem crescer, os irmãos que querem pegar essa mina e multiplicar. Não pegar a minha mina, agora eu vou dar mais um para ele. Você imagina que se o tivesse 10, tivesse dado a metade para aquele que tivesse uma, ele seria justo? Não. Ele não seria justo. Porque enquanto o de 10 estava multiplicando sua mina, o de 1 pegou a dele, colocou no lencinho, guardou, e foi fazer outras coisas, foi cuidar de outras coisas. E o de 10 estava multiplicando a mina deles. Aí seria justo chegar agora os 3 ter 5, porque o que multiplicou em 5, o que tinha 10 ia dar 5 para o que tinha 1, ia ficar todos com 5. Seria justo a igualdade? Sendo que um trabalhou muito mais do que o outro? Não seria justo, irmão. Ial é Ial de justiça. Ela é Ial de justiça. Aí eu pergunto para os irmãos, no milênio vai ter riqueza e pobreza? Irmão José Pereira, no milênio vai ter riqueza e pobreza, irmão José Pereira? Me responde aí. No milênio vai ter riqueza e pobreza? Ativa o microfone aí. Tem que ativar o microfone. Estou tentando ativar aqui. Não tô... ativou, irmão. Agora desativou. No milênio? No milênio vai ter riqueza e pobreza? Porque vai ser de acordo com o esforço de cada um, né, irmão? Então vai ter riqueza e pobreza? Porque cada um vai receber a terra, né? Para trabalhar. Uhum. Então, eu acredito que sim. Vai ser de acordo com o que a pessoa se esforçar. Se a pessoa, como o irmão falou, se a pessoa acordar cedo e for trabalhar e plantar, e ele se esforçar, e ele chegar a ter uma determinada riqueza, é por aquilo que ele plantou, né? Daquilo que ele se esforçou. Agora, aquele que não fez, ele vai querer receber o quê? Ele não Exatamente. É de acordo com o esforço de cada um. Irmã Laís, vai ter riqueza e pobreza, irmã Laís? Sim, o irmãozinho Arthur trouxe um estudo maravilhoso que ele nos explicou muito bem explicado, que vai ter rico e pobre, né? Vai ser dado para todo mundo, né, a mesmo tanto, só que tem uns que não vão saber administrar, né? Mas isso é justiça? Aí vai ter pobre e vai ter rico. Mas isso é justiça, irmã? Vai ser de acordo. Isso é justiça? Não. Como é que era? Quer dizer, todo mundo vai receber por igual, né? Vai ter a mesma condição, mas acontece vai ser o esforço de cada um. Eu acredito que seja isso. Exatamente isso, irmão. Isso Irmão Zé Pereira, irmã Laís, exatamente isso. Exatamente isso. Os irmãos tá bem afiado. Parabéns para os irmãos. Isso é justiça. Isso é justiça. Vai ter todos ali. Aí um fala assim, olha, hoje eu vou acordar meio-dia. O outro, não, eu vou acordar às 4 da manhã, porque vai ser a hora que o sol não pega na terra, é a hora melhor de não sei, não trabalho na roça, irmã Laís que trabalha, eu não sei, né? Mas é a melhor hora de colher, vai ter uma melhor hora de fazer, enquanto o outro vai acordar meio-dia, vai colher no calorão, entendeu? Então, isso é justiça. É isso que é justiça. Vocês estão entendendo, irmão? Então, hoje eu tenho uma condição boa, tranquila de vida, é uma justiça que eu estou fazendo comigo mesmo. Se eu estou trabalhando árduo, eu não vou fazer o seguinte, eu não vou trabalhar mais na minha obra na terra do que a minha obra celestial. Minha obra celestial tem sempre maior. Só que eu estou nessa terra, eu tenho que trabalhar aqui. Eu não tenho que trabalhar aqui? Então, olha, eu vou trocar de carro, vou comprar um carro mais confortável para minha família. Eu tenho uma reserva guardada, vou pegar essa reserva, vou administrar e vou fazer isso. É errado? Não, isso não é errado.
Isso não é errado. Hoje os Yaldin acham que se a gente tem que pegar o dinheiro, os Yaldin hoje, pegar o dinheiro, vou vender minha casa aqui agora e vou dar para os órfãos, aí eu falo. Os irmãos aí marca data aí, igual o irmão Romilson marcou data aí. Teve irmão que vendeu casa, agora tá pagando aluguel. Ele fez uma coisa insânia, assim, ele fez uma coisa certa de ter vendido a casa dele, acreditando em dado de arrebatamento de um que não é profeta. Ele fez certo? Não. Agora ele vai ter que pagar por aquilo que fez. Vai ter que trabalhar o dobro para pagar aluguel. Entenderam, irmãos? Então é assim que acontece a administração da nossa vida. A nossa administração, ela tem que ser correta. A gente não pode administrar a vida de uma forma que vai chegar no momento e vai atrapalhar a gente de algum sentido. Por exemplo, eu não posso administrar minha vida, por exemplo, vou trabalhar muito, que eu quero mudar de carro. Eu quero pegar um carro muito mais confortável. Vou trabalhar muito. Não vai dar para me ouvir a reunião porque eu vou ter que estar trabalhando. Por quê? Porque eu quero comprar um carro. Não vai dar para me poder ir na reunião, por exemplo, com os irmãos aqui. Não vai ter como eu ir na reunião de domingo porque eu vou estar trabalhando muito. Não, isso já é errado. Por quê? Porque um verdadeiro servo sabe administrar a própria vida. Olha, eu vou trabalhar até essa hora, porque nessa hora eu vou em casa, vou descansar, vou para a reunião, vou parar, vou meditar na escritura, de tal hora a tal hora. Eu vou ouvir um áudio de tal hora a tal hora. Eu estiver no trabalho que não me atrapalha, eu vou ouvir um áudio de tal hora a tal hora. Entenderam, irmãos? A administração da nossa vida? Essa é uma boa administração. Lembrando que Micael, ele é o quê? Ele é o bom administrador. Vamos abrir lá, Isaías 22. Vamos abrir lá em Isaías 22. Isaías 22. Isaías 22. Fala assim, olha. Isaías 22. Assim diz Ial dos exércitos. Vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, e diz, que possuis aqui? Intendente e administrador é a mesma coisa, viu, irmãos? Que possuis aqui? Que tens aqui para querer talhar para ti um lugar de sepulcro? Pois talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo, mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola num terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha para a casa do teu mestre. Afastei do teu cargo, removerei do teu posto. Naquele mesmo chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Elquias. Vestir-o-ei com a sua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto. Porém, em suas mãos as tuas funções. Ele será para um pai, os habitantes da terra de Al-Shalã, e para a casa de Aldá. Poliei nos ombros a chave da casa de Davi, para abrir ninguém fechar. Quando fechar, ninguém abrirá. Cravaroei em craveiro em lugar firme. Será trono de glória para a casa do teu pai. Nele suspenderão toda a glória da casa do seu pai, e seus rebentes, seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças e os jarros. Nesse dia, assim dizia Ial dos exércitos, será removida a cravilha, cravada em lugar firme, será cortada e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Ial falou. Aqui fica bem claro, irmãos, que tirou daquele administrador infiel, que faz um link com Lucas 16, o administrador infiel, e colocou para o administrador fiel. Tirou do administrador infiel e colocou no administrador fiel. Então, hoje, um filho de Alcha, ele tem que ser um bom administrador da sua vida em geral. Eu tenho que administrar o tempo que eu vou estudar, o tempo que eu vou trabalhar, o tempo que eu vou ter com meus filhos, o tempo que eu vou ter com a minha esposa, o tempo que eu vou ter também no conjugal, né? Porque o marido e a mulher sempre tem seus problemas, a gente sabe disso. Então tem um tempo para poder cuidar dela, o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido. Isso eu sempre falo para os irmãos, cuide do marido, cuide da esposa. Se tiver crente, se for crente, não for crente, não muda nada, irmãos, não muda nada. Cuide dele, para quê? Você dá um bom testemunho para ele ou para ela. Olha, minha esposa, ela não é um exemplo. Minha esposa não é crente,
Ai, só porque ela não é crente, eu nem vou sair com ela mais. Eu vou deixar de lado. Você está dando um bom testemunho? Será que os de fora vai te dar um bom testemunho você fazendo isso com ela? Aí fala assim, olha, porque as pessoas falam assim, ó, olha, aquele irmão lá, por causa da religião dele, porque eles falam desse jeito, não entende. Por causa da religião dele, tá te fazendo a esposa. Te deu um bom testemunho? Não. Agora, se você for o companheiro da sua esposa, mesmo ela não sendo crente, fala assim, olha, mesmo ela não sendo crente, ele estava junto com ela. E quando acontecer a nossa redenção, ela vai ter um bom testemunho de você, o que você foi para ela. Consequentemente, na era de Laodiceia, ela vai ser vencedora porque ela participou do seu lado ali. Entenderam, irmãos? Conseguiram entender? Que é uma administração da vida, é uma boa administração que temos que ter e sempre frisar isso. Faça nada de cabeça quente. Procure os anciões de Filadélfia, até nos seus assuntos fora da igreja, até nos assuntos do seu trabalho, por exemplo. Não, irmão, tem um chefe meu que está pegando no meu pé, me dá um conselho. Aí pergunta para os anciões vão conversar entre eles, porque a nossa função é essa, irmãos. A nossa função é essa. Somos conselheiro. O que for, vamos, por exemplo, olha, você tem uma opção. Olha, eu vou me mandar embora da empresa por causa disso e disso e disso. Você está cabeça quente. Conversa com o ancião. O ancião vai, olha, irmão, ele está querendo fazer isso, isso, isso. Pergunta ele se já tem outro serviço em mente. Tem. Ele está sentindo o coração sair? Tá. Então faz o seguinte, manda ele arrumar outro serviço, tiver certinho, sai desse, vai para o outro. Melhor do que sair. Aí ele sai de tudo, não fala nada para ninguém. Aí começa a passar aperto. Passa aperto uma semana, passa aperto duas. Você está entendendo, irmãos? Como é que ter um conselho de uma pessoa mais experiente é melhor? Entenderam? Entenderam todos os irmãos? Sempre, em todas as coisas, pode pedir conselho dos irmãos, não incomoda não, entendeu? Nós estamos para cá, esse é o nosso prazer fazer isso. É o nosso prazer. É muito mais prazeroso a gente aconselhar os irmãos fazer a coisa certa, do que depois falar, olha, o irmão fez isso, isso, isso. Agora ele está acontecendo isso, isso, isso com ele. Aí nós falamos assim, mas por que não procurou nós? Porque, igual eu falei, os anciões não é somente para as coisas celestiais, para as coisas da palavra. É para te ajudar também. É para te ajudar na sua vida particular também. Para você se tornar irrepreensível o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O espírito a gente te ajuda com alimento celestial. A sua alma e o seu corpo. Olha, irmão, vou fazer uma coisa assim, procura nós. Estamos prontos a ajudar os irmãos. Entenderam, irmãos? Combinado assim? Não faça nada, não faça nada. Filadélfia, ela é uma igreja que ela anda. Filadélfia é uma igreja que realmente funciona. Tem anciões ativos. Não é igual Sardes, que está dispersa. Não é igual o mensageiro de Sardes, que marca uma data de arrebatamento, igual ele fez em 2020, e sumiu durante um ano. Sumiu. Ele sumiu. Os irmãos até acharam que só ele foi arrebatado, porque ele sumiu. Não é assim. Nós não. Nós preocupamos com todos os irmãos, cada detalhe. O irmão ali tem uma esposa que não é crente ali, e está acontecendo isso, isso, isso. O que é melhor? O que é melhor para ele? Olha, irmão Arthur, olha, aconteceu isso, isso, isso. O que você acha? Pergunta o irmão Marco Bertov, isso. No final, vai ter uma única resposta. Você pode ter certeza que essa resposta é uma resposta ideal para você. Não é uma resposta da carne, é uma resposta ideal, porque passou pelos anciões da igreja. Entenderam, irmãos? Compreenderam? Assim seja. Os irmãos, então, agora não vai fazer mais nada de cabeça quente. Os irmãos agora vai confiar nos anciões de Filadélfia, não só nas coisas da igreja, mas sim nos assuntos particulares, igual questão de casamento. Qualquer coisa que envolve casamento, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa, irmãos, procura nós. Faça nada de cabeça quente, não. Mas é minha esposa, nós estamos brigando. São dois crentes. Nós estamos brigando. Peraí, alguma coisa tem de errado. Tem alguma coisa de errado. Procura os anciões. Olha, irmão, está acontecendo isso. Os anciões vai conversar com essa parte. E vai resolver. Você imagina que se separação resolvesse alguma coisa, você acha que separação resolve alguma coisa?
Os irmãos acham que separação a gente está indo para casar. Você acha que a gente separando aqui, a gente é digno? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, questão de casamento, de família, questão de trabalho, qualquer questão, procura. A gente está se disponibilizando para os irmãos. Lembrando, os anciões irmão Arthur, mas esses assuntos assim, procura ou irmão Marco, ou irmão Bruno, ou irmão Anderson, ou eu. Porque entre nós, conversamos e levamos o irmão Arthur. O irmão Arthur dá a palavra final para nós passamos para os irmãos. Combinado? Porque o irmão Arthur já tem um trabalho muito árduo. Deixa o irmão Arthur pegar o maná celestial, colher o maná celestial, porque é ele que colhe. Então, não vamos incomodar ele com esses assuntos. Ele levantou os anciões para isso mesmo. Assim como foi com Moisés. Moisés julgava todas as causas. Julgava todas. Começava de manhã e ia até de noite. Começava de manhã e ia até de noite. Uma hora, o sogro dele falou assim, olha, não está certo. Levanta os anciões para te ajudar. Reparte contigo, com eles o teu espírito. E é isso que os anciões hoje de Filadélfia acontece. É isso que acontece. Assim seja, irmãos. Combinado assim? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida? Agora é a hora das perguntas, irmãos. Pode perguntar. Paz de Alcha. Está me ouvindo? Estou ouvindo, mandar ver. Irmão Shaul, a gente somos do mesmo ramo. Eu sou mestre de obras também, como irmão. Sou pintor encarregado. Aí, veja só, a minha pergunta é, eu pego muitos serviços, vários lugares, apartamento, aparecem muitas igrejas católicas, e esses últimos dias agora, eu tenho recusado esse tipo de serviço, sabe? Não, irmão, não recusa, não. Aí, como o irmão citou o assunto não. Aí, tem mais ou menos uma semana que eu dispensei até um serviço de uma igreja católica, uma reforma. Porque eu sempre ouço a administração do irmão Arthur. Só que assim, a gente entende, mas a gente fica um pouquinho com dúvida. Aí o irmão agora tocou no assunto, aí é por isso que eu estou te perguntando se, nesse caso aí, não é nada demais a gente fazer, então, deixa eu explicar. Eu vou falar, é isso que eu quero, irmãos, exatamente isso. Eu ia dar um exemplo desse aqui que o irmão Davi está falando, eu ia dar um exemplo dessa mesma forma. Não vale só para pintura, para tudo, viu, irmãos? Para as domésticas, para pintura, para serralheiro, para qualquer tipo de qualquer coisa, tá? Um exemplo, olha, Paulo, eu trabalho também de pintura. E eu trabalho nas áreas mais luxuosas de Belo Horizonte. E esse povo, irmãos, eles gostam de Budá, eles gostam daquele que tem a mãozinha assim, Deus do dinheiro, eles gostam disso. Por exemplo, eu tenho uma parede para poder pintar ali, aí tem um santo ali, aí eu vou falar para o meu cliente, aqui, eu não vou colocar a mão nisso não, tira isso daí. Não, meus irmãos, não. Você sabe por quê? Porque para nós, aquela imagem ali, apenas nada mais, nada menos que é um pedaço de gesso, é um pedaço de madeira, é um pedaço de ferro. Para nós, aquilo ali é isso. Não passa nada disso. Entendeu? Se eu pudesse, eu mexo com gesso e tiver imagem de gesso, eu quebrava uma pontinha e tampava o buraco do gesso ali do teto. Para mim seria melhor, entendeu? Para nós é como se fosse o gesso. Nós não fazemos daquilo ali uma reverência, nós não fazemos oração para aquilo ali. Então, irmãos, vocês que pintor, doméstico, essas coisas, você trabalha na casa de alguém, por exemplo, o irmão tem que pintar uma igreja. É o seu trabalho, irmão. Daniel não trabalhou na Babilônia? Daniel não foi lá dentro da Babilônia, trabalhou? Daniel não tinha que servir o rei de Babilônia, que é uma tipologia de Satanás. Olha só que Daniel fez, um filho de Alcha. Entendeu? Então não tem problema, porque você vai entrar, vai fazer o trabalho e vai sair sem contaminar. Porque você sabe o que é aquilo ali, você sabe quem que você é, você sabe quem que você serve. Entendeu? As irmãs aí que trabalham em doméstica, tem uma santa lá. Mas eu tenho que tirar a poeira dela. Não, patrão, olha. Eu não coloco a mão desse trem, não. Não, irmã. Tira ali, ó. Finge não. Você tá passando a mão, no pedaço de gesso. Inútil para você. Você tá limpando ali um pedaço de madeira. Inútil para você. Para aquela pessoa que é idólatra, é a minha divindade. Para nós, é um pedaço de gesso, é uma coisa qualquer. Entendeu, irmão?
Correto, irmão. E eu tô com o seu pensamento, porque assim, a gente tem que ter temor à palavra, né? Aí, numa Exatamente. dúvida dessa aí, o papai é tão maravilhoso que ele traz até para os irmãos vir falar, porque a gente pensa, mas antes de fazer, a palavra vem e nos orienta. Isso é muito bom. Exatamente. E, Exatamente, irmão, irmão. eu cheguei a pintar até o nome Jesus. Pintei lá É, e irmão. coloquei lá no púlpito lá da igreja. Aí É eu o seu ficava assim trabalho. meio ansioso, né? Mas eu disse, não, uma hora dessa aí, os irmãos vai trazer. E o papai é tão maravilhoso que acaba trazendo, né, irmão? Então, Para grata você, aí ao... você escreveu porquinho. É, Entendeu? Para você é exatamente. isso, irmão. É. Não Aí é para nós uma não coisa faz assim. sentido nenhum, porque a gente conhece, a gente está sabendo, né, irmão? E é uma maravilha. Exatamente. Exatamente. Então, A gente tem que é fazer o isso. quê? A gente anda no mundo sem contaminar com ele. Vai trabalhar no Sim. lugar sem se contaminar lá. Por exemplo, olha, a minha patroa, meu patrão, eles gostam de ouvir louvores ali na hora que está trabalhando ali, então, na casa deles, eu sou empregado doméstico. Não, eles ouvem. Você está com sua mente celestial, você está com sua mente em sua casa, você não vai se contaminar com isso, certo? Certo. Beleza. Assim Obrigado, seja. irmão. Nada, irmão. Alguma dúvida, irmãos? Vamos acima, Edgar. Irmão Shaul, Oi, irmã. a par de Alcha. Paz de alça. Oi, irmão, eu tô ouvindo o irmão falar aí do louvor aí, né? Tá ali trabalhando e tá ouvindo os louvores ali, né? Da casa lá da pessoa. E o pensamento do irmão tá lá no alto, né? O irmão falou aí. Só que às vezes, irmão, esses louvores aí do mundo aí fica cantando na nossa mente. Isso é a carne. Às vezes fica lá na mente, a gente não quer cantar, mas ele tá lá cantando. Isso é a carne. Lembrando que o espírito luta contra a carne, a carne contra a carne luta contra o espírito contra a carne. Quando você ouviu isso, você repreende essa vozinha na sua mente, bota o fone, escuta a ministração. Tá certo, irmão. Assim, porque isso é normal, irmã Leia. Isso acontece com todos, com todos. Eu não participo de denominação, eu nunca participei, mas tem músicas que eu escutava e tipo assim, passava aí, que todo mundo canta, que às vezes eu ouço, aí fica cantando lá na mente, entendeu? Fica cantando na mente, repreende e vida que segue. Verdade. Irmão seja. Arthur. Irmão, tudo bem? Peraí, tem um irmão, não é irmão Arthur, não, é irmão Paulo, Shaul. Eu falei errado, irmão, perdão. Hoje eu tive uma experiência, posso contar? Pode. Tem um tio meu que ele é vizinho aqui de casa. E ele faleceu ontem à tarde, foi 3 horas da tarde. Aí aqui o velório foi hoje, durante o dia, né? E assim, eles são parente do meu pai e eles são todos católicos. E aí eles estavam assim, maltratando a gente sempre, porque eles são muito católicos, então, desde quando a gente era de denominação, eles sempre maltratavam a gente. Aí eu falei para minha mãe, vamos lá fazer a nossa parte, porque, né, ele é meu tio, e a gente tem que dar o bom exemplo, né? Embora minha mãe, ela é de denominação ainda, mas a gente foi lá. Aí, quando chegou lá, eles estavam... a gente subiu, né, lá para a funerária, quando chegou lá, estava tendo... acho que é missa que eles fazem lá. Aí, quando vê, a gente não sabia, deu de frente com a missa acontecendo. Aí, eu fiquei lá no canto. Para mim, aquilo não teve efeito nenhum. Eles participaram lá. E, assim, eu vi que eles já começaram a tratar a gente de outra forma. Começou a ver a gente de outra forma. Agora, hoje à tarde, eu com meu esposo fomos lá, né? Porque o meu esposo estava trabalhando, não pôde ir. Já tratou a gente de outra forma. Quer dizer, eu falei para o meu esposo, a gente deu o bom exemplo, porque, né, eles viram a gente de outra forma. E a hora que eu cheguei lá, que eu vi a missa toda, eu falei, isso para mim não tem problema nenhum. O que eles fizeram lá não teve efeito nenhum, eu não participei, mas também fiquei lá no canto, e não sair para eles também não ter impressão. Poxa, né, chegou aqui e saiu porque está acontecendo a missa. Era isso que eu queria falar com o irmão. Irmãozão, você vê que a nossa ministração hoje foi o que aconteceu com você mais cedo. Você vê que o pai fala assim de uma forma nítida.
Você vê, é o que nós estamos falando aqui, desde o começo, olha, dá o bom testemunho, Tá vai sem com som, calma. irmão, não tô te ouvindo. Tá ouvindo, irmão? Tá ouvindo, irmãos? Sim, Tá ouvindo, né? eu tô. Você vê que você vê que o que nós pregamos hoje é o que aconteceu com a irmã Rosana. Você vê que o pai, ele mostra na palavra e testifica no espírito, testifica com testemunhos, testifica com as coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida. É a mesma coisa, olha só, a família da irmã estava desfazendo dela. Ela foi hoje lá, estava acontecendo uma missa. Ela não tomou partido para nada, porque aquela missa para ela era como se eles estivessem fechando o olho e falando ali igual doido para ninguém, entendeu? Para nós é assim, a verdade é essa, para nós é assim. E por ela ter ficado ali, mostrado respeito, a família começou a tratar ela bem. É esse que é o bom testemunho, é isso que eu falo para os irmãos. É isso que eu falo para os irmãos. É o bom testemunho que temos que dar. Não é desfazer, você chega lá, aí você fecha a cara e vai embora. Aí que, se não está gostando de você, que não vai gostar mais ainda. Aí que vai falar assim, olha, aí que eles falam assim, essa religião deles faz desse jeito, acontece desse jeito, acha que só isso está com a verdade. E nós somos diferentes, irmãos, somos anjos, somos seres celestiais, temos que dar o exemplo. Meu irmão, Pai de Alcha. Você? Pai de Alcha. Eu quero comentar aqui a respeito, né? Meus irmãos quase todos sabem aí que eu me separei faz uns 4 meses, tem 1 ano e meio tentando reativar meu casamento com a minha esposa. Ela O microfone está chiando. Ela está ouvindo agora? Estou ouvindo. Então, e aí ela era católica, né? Eu tentei reativar, nós não éramos casados no papel, várias vezes eu falei para ela, vamos casar, precisamos casar. Ela não quis, e ela não quis reatar o relacionamento, enfim, eu peguei, separei e mudei de cidade. Só que nós, homens, né, quando nós temos um casamento, uma relação ativa, para a gente é meio complicado esse tipo de coisa, né, meu amor? Então, eu estou passando uma luta imensa aqui onde eu estou, né? Só o papai Alcha sabe da luta que eu estou passando, não com relação à minha fé, não, de maneira nenhuma. Minha fé é inabalável, isso eu falo sem medo de errar. A questão né, de eu estar esses dias, o irmão Arthur pegou e falou a respeito de quem separou e fique separado, né? Então, a gente tem que estar em oração, em jejum, porque a carne milita contra o espírito, né? O nosso esteja sempre subindo junto à carne, né? Porque a carne, ela é fraca, entendeu? Então, eu queria saber com o irmão o seguinte, eu posso me casar de novo ou não? Você já foi casado em cartório? Já fui casado bem... tinha 18 anos de idade, tem 9 anos casado. Se você for casado, não pode casar mais não, irmão. Entendeu? Entendi. Mas nós vamos trazer um estudo sobre casamento mais completo, tá bom? Com certeza, porque o casamento, ele é bem delicado, a parte do casamento mesmo, é bem delicado. Por isso que eu falo, qualquer coisa de casamento, procura os anciões, tá? Aí, se você quiser, me procura um particular, que eu vou conversar com o irmão Arthur, a gente resolve também o seu caso também, tá bom? Tranquilo, meu amado. Beleza. Assim seja. Irmão Marci queria falar alguma coisa, irmão Marci? Parece que queria falar alguma coisa, irmão Marci? Você tá na sala ainda, irmão Marci? Paz de Alcha, irmão. Show. Paz de Alcha, irmão. Não, e até eu ia comentar com o irmão Davi, porque eu, no começo do ano, eu trabalho com eventos durante a noite. E daí eu comentei e falei com o irmão Marco Beethoven. E ele me falou para mim assim, pode ir lá fazer o teu serviço, pode ir lá trabalhar, porque para eles lá vai ser um privilégio de ter um ser celestial. Então eu me lembrei do irmão Davi, que ele comentou ali. Para eles que estão trabalhando, é um privilégio para eles.
Verdade, é um privilégio. Tem irmão tem a passagem que fala assim, né? Alguns, sem saber, receberam anjos em casa, né? Isso, a gente tem que cuidar para não contaminar, né? Tem que estar vigiando, não deixar de fazer. Verdade. Meu irmão, é exatamente isso. Eu pensei a mesma coisinha que o irmão acabou de falar. Porque, assim, ele até, quando me vê, ele até agradece muito, porque ele disse que nunca encontrou um profissional como eu. E ele disse que era uma honra ter eu lá para fazer esse serviço. Você vê, tá vendo? Até hoje ele elogia o serviço que eu fiz na casa dele. Porque assim, irmão, eu tenho 29 anos de profissão e toda casa que eu trabalho, eu sempre ganho um cliente. Nunca perdi cliente nenhum. Às vezes o cliente, às vezes, está em uma condições financeiras que não está boa, aí acaba não chamando, mas fica se lamentando porque não pôde contratar o serviço. Minha gratidão, né? papai. Irmão Chaú, mais uma dúvida aqui, para não esquecer. A minha família, a maioria é toda evangélica. E o meu irmão mais velho, ele é pastor da Assembleia de Deus, né? Aí a gente sempre se reúne. Eu respeito a casa dele, ele respeita, ele sabe porque eu saí, já tem 2 anos. E aí ele não toca num assunto, não, mas quando tem uma brechinha, ele já até teve a oportunidade de ouvir, mas ele não quis ouvir. Até ele fala que se eu for falar alguma coisa na casa dele, ele me bota para fora. Aí, para não ter esse tipo de problema, como o irmão falou que a gente tem que ser sábio, aí onde eu tenho uma brechinha, eu falo, mas a ele eu não falo mais. Só que a gente se reúne, eu jamais vou ficar intrigado do meu irmão por causa disso, porque a gente tem que saber o que a gente segue. Ele tem a convicção dele, né? Mas a gente respeita. Agora a gente fica triste porque é nosso familiar. Mas, assim, o que a gente puder fazer, a gente faz. Eu se reúno com ele, a gente brinca, porque eu sei eu sei o que a gente vai, né? Que vai acontecer. Mas, assim, do outro lado, a gente fica triste porque é família, né? Mas, assim que eu tenho uma oportunidade, outra pessoa pergunta, irmão Davi, por que você saiu? Aí eu falo, né? Eu falo que o nome não é esse, foi mudado. E aí eu digo que a gente não congrega em igreja, é nas casas. E, assim, eu sou aqui do estado de Sergipe, a capital, Aracaju, e, assim, eu quero perguntar mais uma vez ao irmão, eu até perguntei ao irmão Marco Beethoven, porque, assim, quando eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas, mas eu divulgo sempre. No meu WhatsApp, eu boto lá o canal Iau e Yaucha, ensino de Iau e Yaucha, o Evangelho Eterno, sem fermento, eu coloco lá, o pessoal vê e pergunta, aí eu falo. Mas tem muitos que não dá muita bola, sabe, irmão? Mas, assim, eu estou fazendo aquilo que cabe fazer, né? Anunciar. Mas, assim, eu fico com uma dúvida, porque, assim, fica faltando água a mais, a gente fica com medo de não estar fazendo, entendeu, irmão? Entendi. Mas, assim, é o que o Pai tem nos dado, né? Assim que der oportunidade, eu vou falar. Muitos vai ouvir, outros não, mas, assim, é por isso, né, irmão, que eu estou te perguntando aí, porque a gente fica com essa dúvida, né? É o seguinte, cada um vem com uma missão nessa terra, cada um vem com a função de fazer alguma coisa nessa terra diferente, né? Pode ser que você tem uma missão de falar para uma pessoa, e no seu redor ali, da sua família, quer salvar apenas uma pessoa ali dessa família. Então, ele usa você para usar aquela pessoa. Nós não tem como nós sabemos quem são, então nós ministramos para todos que estão ao seu redor. Você divulgar no seu WhatsApp, você precisa sair na rua, ficar falando, olha, não, o fim do mundo chegou, não. Você vai fazer, compartilhar nas suas redes sociais, vai compartilhar no seu WhatsApp. Aquela pessoa que você trabalha na casa que te dá uma brecha, você abre e fala, entendeu? Aquela pessoa que estiver conversando ali, tô conversando numa roda de um amigo meu, você sabe que o nome não é Iau, o nome é Iau Yaucha, tá, interessante. Essa é a sua função, irmão. Não é sair atrás das pessoas, olha aqui, não. Sabe por quê? Porque o Pai encaminha as pessoas até nós. Nós não vamos até as pessoas. O Espírito encaminha até nós. Nós fazemos nosso papel, que é divulgar. Jogamos a semente. Aí a terra pode ser uma terra que tem muitos pedregulhos, que precisa de um preparamento, pode ser que caia no meio da soja, mas pode ser que caia numa terra fértil, entendeu? E muito dessa semente, ela vai começar a crescer quando? Na tribulação. Por quê? Porque na sua região,
na sua parte, na sua parentela, nos seus amigos, vão ver que o irmão Davi não está nessa terra mais. O irmão Davi falava um nome diferente. O irmão Davi falava que ia embora daqui uns tempos, e foi. E vou começar a crer pelo que você fez, pelo testemunho que você deixou. Agora, você imagina, se você fosse um cara que não tivesse deixado um testemunho bom, eles iam falar, Davi, ele foi um fofarrão na terra e subiu. Não é justo, mas não pode ser assim, tem que ser justo. Então, por isso tem que ter uma boa conduta na terra para ser digno de subir e com um bom testemunho que você deixou na terra, conquistar aqueles irmãos que ficaram, entendeu? Irmão Shaul, e até minha família, a gente quando se reúne, a gente fica brincando. Aí tem muitos deles que dizem bem assim, sem saber, né? Mas a gente já sabe, né? Aí, sem saber, eles falam bem assim, se Davi não for para o céu, não vai para outro lugar, não. Eles falam já isso, sabe, né? já. Eles falam, se Davi não for para o céu, eu não sei para onde ele vai, porque, entendeu? Aí a gente fica. Aí, irmão Shaul, esses dias agora, meu irmão, ele mandou um convite para mim. Porque, assim, como ele participa, ele é pastor da Assembleia, né? Aí eles fazem festa de aniversário todos os anos. Aí ele, juntamente com a esposa, a família, me convidou para ir. Aí eu tô com receio de ir para a igreja. É aniversário dele ou aniversário da igreja? Não, dele. Só que eles fazem a festa na igreja. Entendeu, né? Entendi. Aí eles me mandaram o convite. Só que eu tô achando de ir só para casa, pro Comes e Bebe. Não para a igreja. Mas aí segue a orientação do irmão aí. Vai só para casa, não vai para a igreja, não. É isso mesmo, que está no meu coração de ir fazer só na casa dele, não ir para a igreja, porque eu não quero fazer parte disso. Né? Inclusive, tem uma passagem aqui, o pai me conduziu agora aqui, Salmos 1. Feliz o homem que não vai no conselho dos ímpios, não para os caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer, o seu prazer está na lei de Yahweh, e medita na sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, do seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Se você entra no meio de uma igreja, irmão, lá você corre um grande risco de ser contaminado, mesmo não tendo essa fé. Entendeu? Sim. Na igreja Foi não até o nosso versículo do dia, Shaul, aí na tela. Não, irmão, não sabia. Nossa, eu não sabia. Aqui, a Bíblia parou certinho nesse versículo aqui, ó. Aleluia. Uma coisa é a gente participar e assentar ao meio deles, né? Tem essa diferença aí, já complica, né? Você está ali, cada um na sua fé, cada um no seu canto ali, sem provocar, sem nada, é uma coisa, mas assentar a roda, aí já complicou. Já é roda. Então, o conselho do irmão não ir lá, você fala assim, eu te respeito, aí você fala pro irmão, eu te respeito, mas na igreja não vou, mas na casa, se você permitir, eu vou. Irmão, até esse mesmo irmão, eu peço até desculpa, os irmãos tá tomando o tempo de alguns aí, mas é rapidinho, só para concluir. Esse mesmo irmão, o ano passado, eu até tinha comentado, alguns dos irmãos aí na live já viram falar sobre isso. Eu tive um sonho que eu subia, acendia a ascensão, e a minha família ficava, meus filhos e minha esposa. E aí, depois disso, esse mesmo irmão que eu estou falando com os irmãos, ele falou para a minha família, para o meu pai, que ele disse, Davi tá doido da cabeça. Eu vi ele subindo para o céu, sozinho, e era demônio levando ele. Olha, irmão. Aí, só que eu disse a meu pai, eu já sei o que é, papai, isso vai acontecer. Só que ele não entende, né? Ele não entende o que é. Aí ele disse, eu vi ele subir para o céu, agora eu acho que era demônio levando ele. Aí eu disse, papai, eu sei o que vai acontecer. É isso aí, irmão. Peço desculpa aí a parte de Alcha. Preocupa não, irmão. Tá certo. Essa live é para isso mesmo, para tirar dúvidas mesmo. Tá certíssimo. Obrigado. De Alcha. Nada. Outro irmão aí que queria perguntar? O irmão falou aí que faz na rede social, no WhatsApp, tudo. Eu tenho muitos amigos que também fazem a mesma coisa, irmão. A gente, como o irmão Paulo falou, nós temos que anunciar, divulgar e deixar com o papai, porque a semente está sendo plantada, entendendo? E eu sei, isso que o irmão falou aí, esse comentário, que muitos, tanto a nossa família como nossos amigos, eles chamam mesmo a gente de doido mesmo. É normal. Isso aí a gente tem que
tem que ler, tem que ouvir mesmo e tá bom, mas é anunciar. E o resto deixa com o papai, entendeu? Acontece mesmo. Isso acontece comigo, acontece com qualquer irmão. Agora, a gente tem que suportar, né? Verdade, irmão. Paulo Chaor. Mais algum comentário, irmão? Tá ouvindo? Oi, irmão. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô sim. Eu, esses dias, eu tive um casamento do meu filho, e ele é católico. E eu tive que ir na igreja, né? Porque o pai e a mãe têm que entrar com o filho, né? Só que assim, a todo momento, né, que eles estavam fazendo as orações deles e dedicando para o meu filho, para a vida dele, eu estava repreendendo em nome de Alcha, né? No meu consciente, falando bem baixinho, porque todo mundo estava de máscara, ninguém, você entendeu? Mas tem esse tipo de situação que não tem como eu evitar. Eu sou pai dele, né? Então, lógico que eu tive que ir dessa igreja, né? É uma igreja lá. Para mim, aquilo lá não. Mas assim, eu acho que tem situações e situações, né, meu amado? Se eu não fosse, falasse para eles, ó, eu não posso ir nessa igreja, né? Eu não ia estar dando um bom exemplo. Você não acha, meu amado? Ou estou errado? Eu acho que não daria um bom exemplo por ser pai, né? Então, e eu tinha que ir, né? Não tinha como eu falar para não ir, né? Então, eu fui, né? Só que a todo momento lá, eu nem ouvia o que os padres estavam falando. Lógico, na hora lá que eles abençoam o casal, né, que acontece, isso aí eu estava repreendendo em nome de Alcha todas as vezes, né? Tanto é que isso me fez até bem, sabia? De eu estar lá no meio, né, e fazendo. Mas, então, essas situações não tem como você evitar, né, meu amado? Assim? Fala alguma evitar coisa o máximo, né, irmão? aí. Evitar o máximo, né? Evitar isso aí. Não, eu não. Eu fui porque era o casamento, eu tinha que estar lá, porque eu entrei junto com a mãe e com ele, né? Então. Vou perguntar ao irmão Arthur qual que é a opinião dele, que realmente não vou pedir essa opinião, não. Tá bom, então, meu amado. Tá eu bom, fico irmão? aguardando a resposta, hein? Tá bom, tá irmão. Bom, então. Mais alguma dúvida, irmãos? Paz de Alcha. Oi, irmão, show. Oi, irmão. Oi, irmão, a paz de Alcha, irmãos. A paz de Alcha. Oi, irmão, até seria bom, acho que tirar uma questão de dúvida. Esse tempo a gente estava conversando aqui na reunião, aqui em casa, né, com a irmã Laís. Talvez até algum dos irmãos também tenha a dúvida, né? Teve o caso que essa irmã também falou agora aí no testemunho, que ela teve ali a participação da missa, né? Mas, né, para ficar bem claro para os irmãos, o irmão pode trazer, né, o que é, porque entra a questão também de tocar em morto, né? O que seria tocar em morto, né? O que seria tocar em morto? Acho que isso ajudaria a esclarecer, né? Porque, digamos, a gente participar de um velório, né, essas coisas assim, aí acho que é um esclarecimento também que ajuda, né, os irmãos. Vamos lá, tocar morto é diferente de ser velar uma pessoa ali, né, uma pessoa que está morta. Isso aí, o nosso tocar em morto é espiritual. O nosso tocar em morto é não se contaminar com ensinos de Sardes. O ensino de Sardes, por exemplo, o irmão Romilson lá marcou a data 16, agora eu vou crer que é dia 16. Isso é tocar em morto, entendeu? Em questão de velório ali, se é um ente querido seu, se você gosta, se você quer ir, se sente bem, tudo bem, você pode ir, não tem nada a ver ali de encostar em morto no sentido na carne. O sentido é espiritual, não tocar em morto é o quê? Ensinos de Sardes, ouvir louvor, ensinos até de pastores, isso é tocar em morto, entendeu, irmão? Correto, irmão, só para tirar bem É isso mesmo, irmão. Os irmãos entenderam a questão de tocar em morto? Por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, tem um ente querido seu, por exemplo, um tio lá falece, aí você gostava muito dele, você quer ele ir visitar ele, você pode ir, não tem nada a ver. A questão de tocar em morto, de Filadélfia, que é um nazireu, não toque morto, não se contamina com ensinos de Sardes, porque Sardes tem fama de estar vivo, mas está morto. Entendeu, irmãos? Quando fala Sardes, fala no geral, fala pastor, fala Romilson, fala igreja católica, fala tudo, entendeu? Seria uma questão espiritual mesmo, né? Uma questão espiritual.
É uma questão espiritual, exatamente, irmão. Muito sábio a sua pergunta, viu, irmão Robson? É esclarecimento para todos os irmãos. Irmão Paulo, irmão. Oi, irmão. Irmão, é o Wilson. Eu vou perguntar o seguinte, sobre a questão das pessoas que vendiam as coisas, né, e levavam aos pés dos apóstolos. Eu achava que era por amor, aí o irmão falou que é porque eles estavam sendo perseguidos e vendiam e levavam. É isso mesmo? Então, vamos lá. Em questão disso é o seguinte, olha, quando eles pegavam aquilo ali, é por quê? Porque eles já sabiam que eles teriam que morrer, eles iam morrer, de qualquer forma eles tinham que morrer, porque para ser vencedor de Esmirna, eles tinham que morrer. E Roma estava perseguindo eles ali, duramente perseguindo. Estava perseguindo, por exemplo, ele tinha uma casa lá em Roma, por exemplo, né? Um exemplo, está em casa em Roma. Se aqueles soldados, se o governo ali soubesse que eles criam Iau e Yaucha, tinham aquela fé, eles iam até lá e ia falar, olha, você crê em Iau e Yaucha? Ah, eu creio, então vou ter que matar você, vou te matar, para você negar sua fé, e vou tomar suas posses. Tudo que é posse, eu tenho 1 milhão de posse, vou tomar tudo. Então, Esmirna foi uma igreja que pegava essas coisas, já sabia da perseguição, já sabia que iria perder, porque tem aqueles fiéis que sabem que vai. Tem irmãos que têm dúvida. Mas não, tem uns irmãos que falam assim, eu vou e pronto. Então, esses que sabiam, que já sabiam que eles iam vencer a era, que eles iam até o fim, que iam se entregar a própria vida para vencer, ele já pegava as coisas, dava pelos apóstolos e ficava junto com eles, esperando a morte, porque eles iam morrer para ser vencedor, entendeu? Porque eu achava que era por amor que eles faziam, sabe? Então, porque nada tinha falta, ninguém tinha falta de nada, né? Fala que ninguém tinha falta. Então, eu achava que era realmente por amor, né? No caso, é por amor e Yaucha. Mas ele sabe que ia morrer e não ia ficar. Vamos supor, a casa. Vou te dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Eles tinham 50 mil ali guardados. Um exemplo, 50 mil guardados. Quando conheceu o Iau e Yaucha, sabia, é Yaucha. O Yaucha é o Salvador e eu vou, qual que é? Aí conversava com o Paulo, olha, tem que morrer para poder conquistar a coroa imperecível. Tudo bem, olha, tem uns irmãos ali que tá passando necessidade aqui, olha, já que eu vou ter que morrer, eu vou pegar minhas posses e vou doar. Eu vou ficar junto com vocês esperando essa morte, entendeu? Esperando para poder acontecer, entendeu? É por amor a quem? A Yaucha. Eles não davam ali, eu quero dar contrariados. Eles davam por amor, mas já sabendo que eles teriam que morrer, entendeu? Entendi, irmão. Grato. Gratidão. Entendeu, irmão Hermínio? Entendeu, irmão Rios? Era por amor. Positivo, irmão. Era por amor. Obrigado, irmão. Gratidão. Gratidão. Alguma dúvida, irmãos? Nenhuma dúvida? Assim seja, então? Assim seja, né? Então, vamos finalizar. Gratidão, papai, por mais uma reunião maravilhosa. Que ela venha nos abençoar, né? Vou pedir para o irmão Robson orar por nós hoje. Irmão Robson, orar para nós hoje, finalizando nossa reunião. Papai nos dá uma semana abençoada, né, irmãos? Assim seja. Que assim seja, irmãos. Assim seja, irmãos. Hoje você vai orar mais alto, né, irmão Robson? Está mais perto do microfone. Aleluia. Tá ouvindo bem agora, irmão? Tá bom. O áudio tá bom agora, beleza. Tá bom, então. Vamos invocar Papai Yaucha, né, irmãos? Invocar. Ó Yaucha. Ó Yau. Ó Yaucha. Ó Yau. Ó Yaucha. Ó Yau. Assim seja feito, sem tua vontade, papai. Pai, somos gratos por mais esse dia, por essa palavra, papai. Somos gratos por tudo, pelos esclarecimentos, papai, mediante junto ao teu corpo, papai. Teu espírito ali compartilhado, papai, aos anciãos, pai, aos ministros, aos servos, papai. Para que todos, pai,
chegamos ao pleno conhecimento da verdade, papai, porque, conforme diz ali a tua palavra, papai, a tua igreja é unânime, papai, sobre toda a terra, papai. Somos gratos, papai, por tu esclarecermos, pai. O papai abençoa a vida de cada um, a cada pedrinho, a cada um, papai, que está espalhado, papai. Que tu venha abençoar, papai, que tu venha capacitar, que tu venha, papai, nos abençoar, papai, a cada dia, pois precisamos de ti, não somos nada, papai, sem ti, para que nós chegamos, papai, ao pleno conhecimento, papai, do Filho do Homem, ao pleno conhecimento da verdade, papai. Nós venha a ser aqui, papai, talhado, papai, como pedra viva, papai, no nosso dia a dia, até o dia, papai, da tua vinda. Somos gratos, papai, por tudo que tu tens dado e tens feito em nossa vida. E assim fará, papai. Gratidão por tudo, papai. E que assim seja feito a vontade do nosso papai Yaucha. Gratidão, papai. Grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Que assim seja feito a vontade do papai Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Yau e Yau. E que assim seja feito a vontade do nosso papai Yaucha. Gratidão, papai. Gratidão. Assim Gratidão, seja. irmãos. Sim, seja. Irmãos, só um detalhe. Os irmãos que tiverem dúvida de qualquer ensino, cria um título, por exemplo, eu estou com a dúvida sobre o trono de Yau. Me manda no particular, que através dessas dúvidas eu faço estudos com base nas suas dúvidas. E isso é o melhor crescimento dos irmãos. Por exemplo, o irmão ali tem uma dúvida sobre o trono. O outro irmão tem uma dúvida da missão de Filadélfia. O outro irmão tem uma dúvida. Eu faço um estudo nessas dúvidas dos irmãos. Entenderam? Combinado assim? Que assim seja. Assim seja. Então fica na paz de Yaucha. Boa noite a todos os irmãos, viu? Paz de Yaucha a todos os irmãos. Boa noite a todos os irmãos. A paz de Yaucha. Boa semana. Uma excelente semana. Paz de Yaucha, Boa noite, irmãos. Paz de Yaucha. Paz de Paz de Yaucha. Irmã Márcia. Paz de Yaucha a Yaucha. todos. Paz de Yaucha. Paz de Yaucha, irmão. Paz de Yaucha. Esse evento tá chegando, irmão. Paz de Yaucha. Paz de Yaucha, irmão Natanael. Paz de Yaucha, irmão Laís. Yaucha, irmão Laís. Mancida. Paz de Yaucha, irmão. Todo mundo em BH, hein? Paz de Yaucha, irmão Edgar. Paz de Yaucha, Edgar. Mas nós, irmão Rocha. E você? Paz de Yaucha, irmã Laís. Paz de Yaucha, irmão Moacir. Robson. Paz de Yaucha, paz de Yaucha. Paz de Yaucha, José. Paz de Yaucha. André. Paz de Yaucha, paz de Yaucha. A irmã Ione. Paz de Yaucha, irmão André. Márcia. Paz de Yaucha, irmão Zé Pereira. Paz de Yaucha, boa semana. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Paz de Yaucha, irmão Elisiane. Paz de Yaucha a todos, uma ótima semana a todos. Igualmente. André, Paz de Yaucha. Que assim seja, Paz de Yaucha, Yaucha. irmão. Paz de Yaucha, irmão Robson. Paz de Yaucha.